E o que você queria saber, então? O pêndulo humano? Eu conheço na sinestesia sobre o pêndulo, né? Acho uma ferramenta, um instrumento muito legal. Talvez. E o Blue Sign tá perguntando sobre o pêndulo humano em radiestesia. Pêndulo humano em... porque a nossa live tava com uma radiestesia radiônica. Uma das coisas que eu tinha visto, mas o seu... currículo era muito extenso, então a gente pegou ali alguma... Beleza, alguma... O que a gente pode falar Depois você sobre... coloca no título, sua roupa, coloca etc. Tem tudo. Tem um pouco de tudo. Cara, é o seguinte, e dá para entrar até nos egípcios. Uhum. O pêndulo, um dos pêndulos mais famosos na radiestesia, que radiestesia quer dizer o quê? Radi é raio, estesia vem do grego aestésios, que é sensibilidade. Então é sensibilidade à vibração. Então, é um instrumento muito bacana, eu estudei bastante isso até hoje, eu faço algumas experiências, né? O pêndulo é simplesmente um instrumento que ele auxilia o escuro e vidente. Como assim? Se você sabe processar esse instrumento, o pêndulo, e vou explicar por que eu falei do Egito, através do movimento pendular que você segura, de acordo com a sua consciência, o pêndulo pode guiar você para respostas em relação ao seu próprio movimento. Agora eu vou entrar no pêndulo humano, que a pessoa falou. A radiestesia ela vai potencializando você a desenvolver essa sensibilidade ao raio, que é a tradução. Mas chega um determinado momento que você já utilizou tanto o pêndulo que essa sensibilidade é você, cara. E os seus centros de força. Então seria um instrumento que apoia a pessoa a entender um pouco o mundo invisível, ou o mundo da vibração, e onde foi encontrado um pêndulo que é chamado Vale dos Reis. Ele foi encontrado exatamente no Egito, que se a pessoa pesquisar, tem um pêndulo ali de pedra que tem um formato específico que foi encontrado no Vale dos Reis, que é ali onde estão enterrados ali, inúmeros faraós ali, as escavações estão ali, Tutancâmon, o mais famoso, estava bem completo o negócio ali, né? Então foi encontrado esse pêndulo ali. Então você via que os egípcios utilizavam também esse tipo de energia. Agora eu tenho a minha visão de como os egípcios utilizavam esse tipo de instrumento na iniciação deles. Eles descobriam o raio, aí que vem a palavra radiestesia como base ou raiz, da vibração do neófito que estava na iniciação. Então ele tinha, justo com o pêndulo ali, a possibilidade de medir como seria, vamos supor, para ficar só fácil, qualquer coisa vai muito mais longe. Essa pessoa, se você jogar a nota dó, que é o raio da vibração dele num determinado chakra, ele entra em transe. E ele se desdobra e vai viver a iniciação dele. Que os gregos faziam isso com bastão, que se chamava tirso. Que o sacerdote, preparando o neófito, ele pegava o bastão, passava pela coluna dele e sacava o corpo astral mental dele. Olha que maluco isso. E colocava ele... Já pensou, cara? Hoje iniciação tá meio Coca-Cola em relação a tudo isso, né? E os egípcios tinham isso junto com esse pêndulo, diretamente com os chakras das pessoas, para descobrir o raio, e aí a pessoa tocava um instrumento naquela vibração, no raio daquele neófito, que estava passando pelas iniciações, para ele entender esse mundo extracorpóreo e viver as suas experiências. Seria mais ou menos aqui. Estamos nessa iniciação. Ali tem uma sala fechada, cara. Ninguém vai entrar, mas tem uma coisa ali. Eu quero que você vá ali em corpo astral e fala para mim que símbolo que está lá. Senão você não segue adiante na sua iniciação. Então, como as pessoas muitas vezes não conseguiam, o que eles faziam? Eles utilizavam na iniciação, e o pêndulo era um desses, para a descoberta da vibração da pessoa, para que você colocasse a pessoa à força ali, para ela começar a entender esse mundo extracorpóreo, que hoje a gente chama de mundo astral, mundo mental e etc. Tal. Então, tudo isso fazia parte da iniciação. Então, as pessoas tinham que passar por esses determinados momentos. Então, você entende Isso é o pêndulo humano, na minha visão. Tá, então você entende que o pêndulo, sem ser o humano, que foi que perguntaram aqui, se a gente vai segurando, já veio, acho que foi o reverendo Lucas, que é um padre anglicano, ele me deu até um pêndulo de presente. Legal, bacana. E aí você entende que aquilo vai sumindo, e a própria pessoa que é um instrumento meio que uma ferramenta, uma mas ferramenta, assim, falou a palavra apenas para dizer que você está fazendo aquilo, que exatamente, aí o negócio vai... Cara. Por isso que
quando eu dava principalmente ao vivo várias aulas de radiestesia, tem muita coisa no YouTube também, né? Eu falava para as pessoas, não fica com o pêndulo totalmente solto fazendo questionamentos, porque na verdade você está projetando o que você quer como resposta. Aí não tem sentido nenhum. Faz cara ou coroa, joga a moeda para cima, vai na sorte. Vai melhor, cara. Não, coloca no seu chakra a sua consciência na hora que você está colocando a sua energia, da sua força naquele instrumento que vai te oferecer a resposta. Porque aí o que você está fazendo? Os chakras, eles estão associados diretamente ao nosso sistema nervoso, que é ele que emite aquela vibração que vai fazer o movimento do pêndulo. E nós temos 3 sistemas nervosos, cara. Nós temos o sistema nervoso simpático, que é o comum, que representa diretamente as nossas reações físicas, ou seja, você não precisa pensar, tipo, o coração bate, senão eu vou morrer. Vamos lá, sangue. Tá. Esse é o nosso sistema nervoso simpático, que ele é natural. Então você tem isso, que está ligado aos seus chakras mais materiais. Você tem o parasimpático, que aí já são os chakras mais de cima, que com o pêndulo sintonizando, você consegue perceber o que existe de sentimento e vibração ali naquela pessoa, como está o corpo mental dela, está com conteúdo ou não, que uma pessoa que conhece isso manipulando o pêndulo, ela consegue ver se você está poluído mentalmente, você está poluído através dos sentimentos, e agora vem o principal, que é o cérebro espinhal. Que esse sistema nervoso, ele trabalha diretamente com os chakras superiores, que aí você começa a trabalhar a limpeza vibracional da pessoa através da radiestesia para ver o quanto você está trabalhando o seu corpo causal, que representaria diretamente o que misticamente se fala a ascensão de Kundalini, onde a energia vem para cá, onde a pessoa tem um poder causal incrível que reside exatamente nessas 3 energias, que são 3 glândulas, que o que diferencia um ser humano comum de um ser humano que tem uma paranormalidade, na brincadeira soltando o termo, é aquele ser humano que tem um sistema endócrino diferenciado. Onde essas glândulas, você deve ter ouvido falar, a glândula pineal, que todo mundo fala, pineal, que é isso? pineal. Come isso, come aquilo que vai limpar a cara, não é vibração. Ela representa uma pequena glândula que na ciência ela é chamada de epífise, que ela tem substâncias que estão praticamente no centro da nossa cabeça, que a pessoa que consegue sutilizar os chakras mais densos, essa energia sobe, isso que é a verdadeira energia de Kundalini. Aí essa força aqui em cima começa a pulsar que nem o seu coração. Então tem relatos que a pessoa é como se ela sentisse um estalo. Imagina que louco a sua cabeça estalar do nada. Aí começa a secretar valores que o seu sistema endócrino vai trabalhar naturalmente, e com isso você começa a despertar o que a gente até conversou no início do programa, sentidos que para um ser humano comum representam sentidos superiores. Aí abre a intuição, a mente abstrata, abre o chakra coronal para que ela sintonize os arquétipos vibracionais de tudo de bom que foi deixado também com trabalhos aqui na face da Terra. E tudo isso, olha agora, pode ser trabalhado com a radiestesia consciente. Não é só para você ver uma coisinha ou outra, não. Se você pegar o panteão cultural dos egípcios, isso era utilizado nas iniciações para que o ser humano se tornasse um ser humano melhor. Então a coisa é muito mais profunda, ela pode ser trabalhada de uma forma um pouco mais intensa para que você tire essas poeirinhas que estão nesses 7 centros de força, que seriam os próprios 7 selos falados pelo apóstolo João, que quando eles são quebrados, várias desgraças acontecem. Na verdade, seria você tirar essa energia, essa força sobe através de uma radiestesia consciente, e esse instrumento para os escurividentes, você ter a condição de sintonizar todas essas realidades.